assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina só, você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho, segue todas as regras, prende os bandidos e acha que está fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo corpos mesmo, muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano, mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá para sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos para matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela está sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro para ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, para dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México, e para isso, estão dispostos a tudo, até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso, mas depois a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça. Ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela tá com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal,
virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com uns figurões do governo. Aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI. Mais relaxado, fala com um jeitão debochado, mas dá para sentir que tem poder. Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece para ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que tá rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que tá entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando. Mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o EUA. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira.
E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente, que não entende como o jogo funciona. Imagina só, você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho, segue todas as regras, prende os bandidos e acha que está fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo, corpos mesmo. Muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano. Mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá pra sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos pra matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela está sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro para ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, para dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México, e para isso, estão dispostos a tudo, até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso, mas depois a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça, ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela tá com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal, virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com os figurões do governo.
aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI. Mais relaxado, fala com um jeitão debochado, mas dá pra sentir que tem poder. Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece pra ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que tá rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que tá entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando, mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo o que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o EUA. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira. E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente,
que não entende como o jogo funciona. Imagina só, você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho, segue todas as regras, prende os bandidos e acha que está fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo, corpos mesmo. Muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano, mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá para sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos para matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela está sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro para ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, para dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México, e para isso, estão dispostos a tudo, até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso, mas depois a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça. Ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela tá com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal, virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com uns figurões do governo. Aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI.
Mais relaxado, fala com um jeitão debochado, mas dá pra sentir que tem poder. Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece pra ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que tá rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que tá entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando, mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o EUA. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira. E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente, que não entende como o jogo funciona. Imagina só,
Você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho, segue todas as regras, prende os bandidos e acha que tá fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo corpos mesmo, muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano, mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá para sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos para matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela está sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro para ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, para dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México, e para isso, estão dispostos a tudo, até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso, mas depois a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça. Ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela está com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal, virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com uns figurões do governo. Aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI. Mais relaxado, fala com um jeitão debochado
mas dá pra sentir que tem poder. Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece pra ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que tá rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que tá entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando, mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o EUA. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira. E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente, que não entende como o jogo funciona. Imagina só, você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho,
segue todas as regras, prende os bandidos e acha que tá fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo corpos mesmo, muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano. Mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá pra sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos pra matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela tá sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro pra ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, pra dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México. E para isso, estão dispostos a tudo. Até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso. Mas depois, a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça, ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela tá com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal, virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com uns figurões do governo. Aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI. Mais relaxado, fala com um jeitão debochado, mas dá para sentir que tem poder.
Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece para ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que está rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que está entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando, mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o Zeuá. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira. E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente, que não entende como o jogo funciona. Imagina só, você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho,
segue todas as regras, prende os bandidos e acha que tá fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo, corpos mesmo. Muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano, mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E, meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá pra sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos pra matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela tá sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro pra ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, pra dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México, e para isso, estão dispostos a tudo, até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso, mas depois a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça, ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela tá com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal, virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com uns figurões do governo. Aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI. Mais relaxado, fala com um jeitão debochado, mas dá para sentir que tem poder.
Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece para ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que tá rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que tá entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando, mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o Zeuá. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira. E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente, que não entende como o jogo funciona. Imagina só, você é uma agente do FBI, super dedicada, trabalha certinho,
segue todas as regras, prende os bandidos e acha que tá fazendo a diferença. Um dia, do nada, te chamam para uma missão que parece ser importante, meio secreta, e dizem que você vai ajudar a capturar gente bem perigosa. Parece promissor, né? Mas aí, do momento que você entra nesse novo time, tudo começa a ficar cada vez mais esquisito, tenso e perigoso. É assim que começa Sicário. Terra de ninguém, que não perde tempo e já joga a gente no meio do fogo cruzado. A história gira em torno da Kate Macer, essa agente certinha que a gente falou. Ela participa de uma operação que descobre um esconderijo de cadáveres dentro de uma casa no Arizona. É horrível, tipo, corpos mesmo. Muitos, escondidos nas paredes. E aí, como se isso não fosse o bastante, rola uma explosão que mata 2 policiais da equipe dela. E é nesse clima de tragédia que ela recebe a tal proposta de entrar para uma força-tarefa especial. Essa força-tarefa é liderada por 2 caras misteriosos. O Matt Graver, um sujeito que parece sempre saber mais do que fala, e o Alejandro, que é ainda mais estranho, quieto e com um olhar de quem já viu de tudo. Eles dizem que a missão é prender um chefão do tráfico mexicano. Mas o jeito como eles fazem as coisas é tudo muito fora da caixinha. Nada do que Kate aprendeu no FBI serve ali. Eles cruzam a fronteira com o México, fazem operações com soldados armados até os dentes, e ninguém parece muito preocupado com as regras. Logo de cara, a Kate percebe que tem algo errado. Eles vão até Juárez, uma cidade cheia de violência e controle de cartéis, para extrair um prisioneiro. E meu amigo, a cena desse comboio indo e voltando do México é de gelar. O clima é pesado, dá pra sentir que qualquer coisinha fora do lugar pode acabar em tiroteio. E não dá outra. Na volta, o bicho pega. Os caras da força-tarefa estão prontos pra matar se alguém ameaçar. E matam mesmo. Rápido, sem pensar 2 vezes. E é aí que a Kate começa a entender que isso não é só uma missão de prender traficante, tem coisa muito mais suja rolando por trás. Enquanto a gente vai acompanhando tudo pelos olhos da Kate, fica claro que ela está sendo usada. Ninguém conta o plano inteiro para ela. Ela tá ali meio como uma peça oficial, para dar um ar legal à operação. Só que o que os outros estão fazendo passa longe da legalidade. Eles estão caçando um dos chefões de cartel mais poderosos do México, e para isso, estão dispostos a tudo. Até fazer aliança com outros criminosos ou criar o caos só para desestabilizar o inimigo. Mas o mais interessante é o Alejandro. No começo ele parece só um cara esquisito e perigoso, mas depois a gente descobre que ele tem uma motivação muito pessoal. A família dele foi assassinada por esse mesmo chefão que eles estão tentando derrubar. E ele não quer só justiça, ele quer vingança. E vai fazer o que for preciso para consegui-la, mesmo que isso signifique matar um monte de gente no caminho. A Kate vai ficando cada vez mais perdida, mais chocada com o que vê. Ela tenta denunciar, tenta parar, mas percebe que está no meio de um jogo muito maior do que ela. E o pior, percebe que talvez, mesmo sem querer, ela está ajudando esse sistema a continuar. A mensagem do filme é dura, pesada. Mostra que, nessa guerra contra as drogas, nem sempre os mocinhos são tão bonzinhos assim. E que, às vezes, para enfrentar monstros, é preciso se tornar um também. Kate Macer é tipo uma policial do FBI. Só que ela não é qualquer uma, não. Ela é dedicada, certinha. Acredita que dá para fazer o mundo melhor pegando os bandidos do jeito certo, com justiça. Ela trabalha em operações que tentam pegar sequestradores e criminosos perigosos. E num belo dia, ela tá com a equipe dela numa operação no Arizona, nos Estados Unidos. Eles estão invadindo uma casa onde dizem que tem reféns, só que quando entram, surpresa, nada de reféns. O que eles acham lá dentro é algo totalmente doido e assustador. Dezenas de corpos escondidos nas paredes da casa, tipo mesmo, emparedados, embrulhados em plástico. É horrível. A Kate fica em choque, todo mundo fica. E como se isso já não fosse horrível o suficiente, quando eles estão explorando a parte de trás da casa, BUM! Uma explosão. Um dos cômodos estava cheio de armadilhas e 2 policiais da equipe dela morrem na hora. A Kate sai dali viva, mas completamente abalada. O que era para ser uma missão normal, virou um pesadelo. Logo depois disso, ela é chamada para uma reunião com os figurões do governo. Aparece um cara chamado Matt Graver. Ele é bem diferente dos chefes normais do FBI. Mais relaxado, fala com um jeitão debochado, mas dá para sentir que tem poder.
Ele diz que viu como ela lidou com a operação da Casa dos Corpos e que quer ela numa missão mais importante. Ele oferece para ela a chance de entrar numa força-tarefa secreta que vai caçar os responsáveis por aquela casa e, mais ainda, atingir os grandes chefões do cartel mexicano que estão mandando ver no tráfico de drogas e causam esse tipo de tragédia. A Kate, meio sem entender direito o que tá rolando, topa. Ela quer justiça, quer ir até o fim dessa história. Mas ela mal sabe que tá entrando num jogo totalmente diferente. A primeira pista de que a coisa é esquisita vem logo na reunião com o time. Além do Matt, tem outro cara lá, o Alejandro. Ele quase não fala nada, só observa. Um tipo caladão, com cara de quem já viu muita coisa feia. O jeito dele já deixa a Kate desconfiada. Mas ninguém explica nada direito pra ela. Tudo é misterioso. Daí, no primeiro dia com essa nova equipe, eles já fazem uma missão pesadona. Vão até o México, numa cidade chamada Juárez, conhecida por ser super perigosa e controlada por cartéis de drogas. A Kate acha que eles vão só observar, investigar, mas que nada. Eles entram com um comboio cheio de carros blindados e soldados, armados até os dentes. Tipo exército mesmo. E o objetivo é buscar um prisioneiro ligado ao cartel, tirar o cara de lá e levar para os Estados Unidos para interrogar. A viagem até Juárez é tensa, mas a volta é ainda pior. Na fronteira, o trânsito trava, todo mundo preso ali. E o Matt já avisa. Se alguém levantar uma arma, atira para matar. E é isso que acontece. Uns caras em carros ao redor puxam armas e no meio de todo mundo, em plena luz do dia, começa um tiroteio brutal. O time do Matt mata todos os inimigos como se fosse normal. Rápido, preciso. A Kate puxa a arma, tenta entender o que está acontecendo, mas tudo é rápido demais. E o mais doido, depois da troca de tiros, eles simplesmente seguem em frente como se nada tivesse acontecido. É aí que a ficha começa a cair para Kate. O que eu tô fazendo aqui? Ela achava que ia prender criminosos, seguir as regras, mas o que ela vê é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, mata sem pestanejar, entra em outro país sem pedir permissão e age como se não devesse satisfações a ninguém. Depois dessa missão, ela tenta questionar o Matt, pede explicações, quer entender quem são essas pessoas com quem ela está trabalhando. Mas ele responde sempre com meias palavras, como se estivesse escondendo metade da verdade. E o Alejandro continua calado, sombrio, e parece que está ali por motivos muito mais pessoais do que profissionais. E aí, a Kate percebe que ela foi jogada no meio de algo muito maior. Ela está sendo usada, mas ainda não sabe exatamente como. Tudo que ela conhecia sobre certo e errado começa a balançar. E isso é só o começo. A Casa dos Corpos, a explosão, a entrada para essa força-tarefa estranha, a viagem para Juárez, o tiroteio na fronteira, tudo isso acontece bem rápido. A tensão só cresce, e a Kate vai ficando cada vez mais sozinha no meio de uma guerra que ela não entende completamente. Depois daquela missão tensa no México, com tiroteio na fronteira e tudo, a Kate começa a sacar que esse novo trabalho não tem nada a ver com o que ela imaginava. Ela achava que ia ajudar a acabar com os cartéis, pegar os chefões de forma legal, seguindo regras, justiça, esse papo todo. Mas cada nova ação que ela participa parece mais uma operação de guerra do que uma investigação da polícia. Ninguém explica os planos, ninguém presta contas. Ela só é levada de um lado para o outro, tipo uma passageira no próprio trabalho. E aí vem mais uma missão. A equipe vai até um lugar onde rola uma escavação num túnel subterrâneo usado pelo cartel para transportar drogas entre o México e o EUA. Túnel esse que passa por baixo da fronteira. Sim, os caras cavaram um caminho inteiro só para passar droga escondido. E a equipe entra nesse túnel. A Kate, como sempre, sem saber o que vai acontecer. Quando eles saem do outro lado, pronto. Já tem mais tiroteio, morte e confusão. E ela vê que os caras do time, incluindo o Alejandro, não têm a menor hesitação em matar. A Kate fica cada vez mais incomodada com isso tudo. Ela tenta reclamar, fala com seus superiores, tenta até avisar o parceiro dela, o Red, que também trabalha no FBI. Só que ninguém parece se importar. É como se ela fosse a única tentando fazer a coisa certa num mar de sujeira. E para piorar, cada vez que ela tenta se opor, alguém a lembra que ela não sabe o suficiente, que não entende como o jogo funciona. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos
em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.